século XV a.C., os israelitas eram escravos no Egito. Eles eram maltratados e explorados pelos egípcios. Um dia, uma mulher israelita chamada Joquebede deu à luz um menino. Temendo que o menino fosse morto, Joquebede colocou-o em um cesto feito de junco e o colocou no rio Nilo. Aqui é o Simão, e no vídeo de hoje vou contar o porquê o diabo lutou pelo corpo de Moisés. A filha do faraó, Bitia, estava tomando banho no rio quando viu o cesto. Ela mandou que suas servas o pegassem. Quando Bitia viu o menino, ficou comovida e decidiu adotá-lo. Ela o chamou de Moisés. Moisés cresceu na corte do faraó. Ele recebeu uma educação privilegiada e aprendeu tudo sobre a cultura egípcia. No entanto, ele nunca esqueceu suas raízes israelitas. Um dia, Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu. Moisés ficou furioso e matou o egípcio. Temendo a ira do faraó, Moisés fugiu para o deserto. No deserto, Moisés viveu como pastor por 40 anos. Foi durante esse tempo que ele teve um encontro com Deus na sarça ardente. Deus chamou Moisés para liderar os israelitas para a liberdade. Moisés estava cuidando de seu rebanho quando viu uma sarça que estava em chamas, mas não se consumia. Moisés ficou curioso e se aproximou da sarça. Quando ele chegou perto, ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Moisés olhou para baixo e viu que estava pisando em terra sagrada. Então, a voz falou novamente: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés ficou com medo e escondeu o rosto. A voz continuou: Não tenha medo, Moisés. Eu o chamei para liderar meu povo, os israelitas, para fora do Egito, onde eles estão escravizados. Moisés protestou: Quem sou eu para liderar o povo de Deus? Deus respondeu: Eu estarei com você. Eu lhe darei sinais e maravilhas, e você liderará meu povo para fora do Egito. Moisés concordou em liderar o povo de Deus. Ele voltou ao Egito e confrontou o faraó, exigindo que ele libertasse os israelitas. O faraó recusou-se, e Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito. Moisés retornou ao Egito com o peso da missão divina em seus ombros. Ele se aproximou do faraó, um poderoso soberano que vivia cercado de riquezas e opulência. Com voz firme e clara, Moisés transmitiu a mensagem de Deus: Deixe meu povo partir. Era o ultimato, a única saída para livrar os israelitas da escravidão. Mas o faraó, arrogante e dominador, apenas riu. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe partir Israel? Não conheço o Senhor. A recusa enfureceu Deus, e ele deu início a uma série de 10 pragas, cada uma mais devastadora que a anterior, destinadas a dobrar o orgulho do faraó e libertar o povo escravizado. A primeira praga transformou as águas do Nilo, fonte de vida do Egito, em um rio de sangue pútrido e mal cheiroso. Peixes morreram, a água tornou-se imprópria para consumo e o fedor se espalhou por todo o país. Diante desta calamidade, os magos do faraó tentaram imitar o feito, mas logo desistiram, incapazes de reproduzir o poder divino. A segunda praga trouxe uma infestação de rãs que pulularam por todos os lugares, dentro das casas, nas camas, nas mesas de comida. O próprio faraó foi atormentado por esses anfíbios saltitantes, incapaz de encontrar paz em seu palácio. Os magos impotentes confessaram a superioridade de Deus. As pragas seguintes se sucederam uma após a outra, cada qual atingindo um aspecto vital da vida egípcia. Piolhos infestaram os corpos, trazendo coceira e desconforto insuportáveis. Moscas zumbiam em densas nuvens, contaminando a comida e espalhando doenças. Gado e cavalos do Egito sucumbiram a uma peste mortífera. Furúnculos dolorosos brotaram na pele das pessoas e dos animais. Granizo severo destruiu as colheitas, deixando o país diante da ameaça da fome. Gafanhotos devoraram a vegetação restante, mergulhando o Egito em trevas durante 3 dias. Sangue tingiu o céu de vermelho, aterrorizando a população.
Cada praga demonstrava o poder de Deus e a fragilidade do faraó. A fé dos israelitas crescia a cada passo, enquanto o Egito se debatia no caos e na miséria. O faraó, já enfraquecido e desesperado, chamava Moisés na esperança de deter as punições divinas. Mas a cada promessa de libertar os israelitas, ele voltava atrás, cego pelo orgulho e pelo medo de perder o controle sobre o povo oprimido. A nona praga mergulhou o Egito em trevas, uma densa escuridão que durou 3 dias inteiros. O pavor tomou conta do povo, com lamparinas sendo inúteis, e o silêncio sepulcral só quebrado pelos gritos de medo e desespero. Mas para os israelitas, que habitavam nas próprias casas iluminadas por um estranho fenômeno celeste, foi um momento de fé e confiança. No 10º ato de julgamento divino, a praga final desceria com toda a sua força, selando o destino do Egito e abrindo o caminho para a liberdade dos israelitas. Era a noite de Páscoa, e Moisés recebeu os últimos desígnios de Deus. Cada família judaica deveria sacrificar um cordeiro sem mácula e marcar suas portas com o seu sangue. O anjo da morte passaria pelo Egito e, ao ver o sinal, pouparia os primogênitos hebreus, mas ceifaria a vida dos primogênitos egípcios, desde o filho do faraó até o filho do escravo. Uma dor sem fundo se abateu sobre o Egito. Gritos de choro e lamentações ecoaram em todos os cantos do reino. Palácios e choças tornaram-se palcos de tragédia. O orgulho do faraó finalmente se quebrou, e ele chamou Moisés à meia-noite, a voz trêmula de angústia. Levante-se e vá. Tomem comigo todo o vosso povo e ide-vos embora. Sem demora, os israelitas obedeceram. Guiados por uma coluna de fogo, partiram do Egito naquela mesma noite, carregando seus rebanhos e pertences escassos, mas com o coração repleto de esperança. Era o êxodo, o nascimento de uma nação livre. Com as costas voltadas para a escravidão, avançaram pelo deserto rumo à terra prometida, seguindo os passos de Moisés, o profeta libertador de Deus. O faraó, arrependido de sua última decisão, tentou persegui-los com o que restava de seu exército. Mas no Mar Vermelho, com as hostes egípcias em seu encalço, Moisés ergueu seu cajado e o mar se abriu milagrosamente, criando um caminho de salvação para os israelitas. Atravessaram a seco, testemunhando o poder de Deus, que ao fechar as águas novamente, afogou o faraó e seu exército, sepultando a tirania egípcia nas profundezas do mar. A chegada dos hebreus ao outro lado do mar simbolizou a transição da escravidão para a liberdade. Era um momento de gratidão pela intervenção divina, pela vitória da fé sobre o poder opressor. A jornada pelo deserto seria árdua, repleta de desafios e provações, mas o êxodo marcou o nascimento de uma nação unida pela fé, guiada pela promessa de Deus de uma terra onde poderiam florescer como povo livre. A história de Moisés e o êxodo continua a inspirar o mundo com sua lição de coragem, resistência e fé. É um testemunho do poder libertador de Deus e a esperança de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da liberdade sempre há de encontrar um caminho. Deixe nos comentários o que você acha dessa história e comenta amém se você se sente abençoado por Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para aprender e refletirmos mais sobre a Bíblia de uma forma simples e ilustrativa. Venha orar junto todos os dias com a gente. Que Deus te abençoe. Amém.